Salve Maria, toda pura, toda imaculada. Parabéns, João Oliveira. Esfarelou o dogma da virgindade perpétua de Maria com essa refutação fraca, fraca. E interessante, né? Aqui, a minha intenção dos vídeos é mostrar para você que eles manipulam, manobram e distorcem a escritura para tentar provar que a igreja mente. Olha só, a continuação aqui dos vídeos do protestante, né? João Oliveira, né? Para sobrinho, né? Só que em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, quando o apóstolo Paulo fala dos irmãos do Senhor Jesus, ele usa o adelphos. Paulo, sendo conhecedor do grego, ele faz distinção entre primos e irmãos, né? É uma coisa a se pensar. Eu já vi muitos católicos falar, mas o adelphos pode ser usado em vários graus de parentesco. Aí eles vão lá para o Antigo Testamento, usando a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, e citam, por exemplo, Abraão e Ló. Que tem um episódio que Abraão chama Ló de meu irmão, né? Logicamente ele fala isso na questão de fé, meu irmão na fé. Né? Aí tá, na Septuaginta, no grego, tá traduzido como Adelphos. Aí o católico fala, aí ó, tá vendo? Ó, Ló é sobrinho de Abraão, mas Abraão chama Ló de Adelphos, meu irmão, tá vendo? Como Adelphos pode significar outros graus de parentesco. Mas calma lá que não é bem assim. Isso cai por terra quando analisamos os léxicos, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uso aqui do léxico grego do Eugênio Nida, que é um dos mais respeitados do mundo. Ele não é um léxico protestante. Interessante, o doutor, você tem que provar na tradução que o evangelista São Lucas, ou São Lucas, não, São Mateus, usava a Septuaginta. É simples. Essa questão sua aí é totalmente furada, pô, mentirosa. Por quê? Mas só você pegar aqui em Gênesis, olha como eles não seguem o texto realmente, ó. Você pega em Gênesis ali, ó. Olha só, Gênesis 13, 8. Abraão disse a Ló: roga-te que não haja discórdia entre mim e ti, entre nossos pastores, pois somos irmãos. O termo adelphos, o mesmo termo que o São Mateus está usando ali para mostrar para a gente que ele está usando a Septuaginta. O que é interessante, não é só esse texto que o Gênesis cita também, tem mais outros textos também. Ó. Vamos citar aqui primeiramente, ó. Esse até aqui não implica nada, ó. Já fizemos um vídeo falando sobre isso aqui, ó. Vamos só dar uma resumidinha aqui, que eu fiz um estudo simples e básico aqui. Olha só. Olha só. Vamos ver o que está escrito nessa passagem na Septuaginta de 2 Samuel 6:23. Mica, Milcal, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. É a mesma palavra, o mesmo conjunção, o mesmo termo que está citando ali em Mateus 1:25. Certo? Ó, veja só. Esse argumento aqui que o João está tentando trazer, esse até que, lá no começo do vídeo, mas intensamente, porque se a gente pegar o vídeo dos protestantes pastores, ou principalmente do João Oliveira, ou do Tiago Martins, tal, etc. Olha só, que também tem sobre esse tema. Virgindade perpétua de Maria. O pastor, os protestantes, vai dizer o seguinte: na construção fraseológica de São Mateus, o verbo está no oristo, né? Segundo dessa conjunção, eis aqui é que construção não se encontra em nenhum lugar da Septuaginta, ó. Que os protestantes falam. Essa conjunção aqui não tem na Septuaginta, etc. A gente está vendo essas mentiras desses protestantes falam que não tem. Está errado. Se encontra sim. É uma passagem que demonstra que São Mateus não necessariamente deve ser lido com implica, né, uma relação sexual entre São José e Maria. São Jerônimo ali fala sobre isso. A intenção não é isso. A intenção não é essa de São Mateus. A intenção de São Mateus é
mostrar que a profecia, eis que Deus vos dará uma virgem. Prosperidade, os São Jerônimo fala isso. Vai refutar os hereges. Acho que é o vídeo, né? Para confirmar, vamos ver a tradução de Frederico Lourenço, que é um tradutor que traduziu essa passagem, ó, né? Do grego, né? Ó, 2 em nada, é como segundo livro de Samuel, chama na Septuaginta. Ó. Vamos ver o que ele escreveu aqui, segundo Samuel 6:23, para Milca, filha de Saul, não nasceu filho, até o dia da morte dela. Ou seja, mesma tradução que o protestante citou. Estão errados. João Oliveira está errado. Mais errado ainda porque a gente pode encontrar outra passagem na Septuaginta, como a mesma construção, o ariscos, conjunção, subordinado, o termo, que não significa exatamente o que o João Oliveira está tentando representar, né? O apologeta protestante, né? Evangélico, quer dizer sobre essa construção fraseológica. Vamos, Gênesis 8 ali, sobre o dilúvio. Não, dilúvio, né? Noé estava soltando o corvo da arca para ver se a água já abaixaram. Vamos lembrar que a gente está citando a Septuaginta, porque é a forma como São Mateus cita as Escrituras. São Mateus lia a Septuaginta, não o texto hebraico. O doutor, Gênesis 8, 6, 7, ó, Noé havia soltado o corvo da arca, e o corvo não vai retornar. Ele prossegue, ele seguia adiante, não retornou, até que a água sequer toda a terra tenha abaixado, certo? Versículo Gênesis 8, 7 ao 7, ó. Mesma construção, é óbvio que o corvo não retornou, certo? Nunca mais, né? Ele solta o corvo e o corvo não vai retornar. Mas o corvo, ele não vai retornar da arca, logo depois da terra ter secado. Então, é uma construção, uma conjunção do mesmo texto em que demonstra Mateus 1:25, 2 Samuel 6:23 e Gênesis 8:6 até aqui. Certo? Os caras, ele tenta, esse doutorzinho, é fraquinho. Fraquinho, cara. Por quê? Não tem brecha, cara. O dogma da virgindade perpétua Maria não tem brecha na escritura, não tem brecha na tradição e não tem brecha depois dos cursilhos. Vamos ver o próprio Frederico Lourenço, esse grande especialista em grego. Ó. Será que o João Oliveira é mais especialista que o Frederico Lourenço? O João Oliveira, ele se sente um especialista. Quando foi debater lá com o Ariel lá, que fala em grego, passou vergonha. Certo? Vai dizer sobre essa passagem de São Mateus. Se ele diz que necessariamente essa passagem significa o quê? São José tenha tido relações sexuais com a Virgem Maria, ou toda pura, toda santa, toda imaculada, lá no comentário, Mateus 1:25, Frederico Lourenço está dizendo e não aconteceu até que ela tivesse dado à luz um filho. Essa palavra são por vezes deputadas em traduções que seguem critério doutrinal de modo a esconder a sugestão latente, né, na formulação da frase em grego de que após o nascimento de Jesus, José, Maria ter consumado o casamento. Aí ele tem toda uma introdução, Evangelho de São Mateus, onde ele comenta essas passagens. O Frederico Lourenço, ele é muito crítico à virgindade perpétua de Maria, mas ele deixa em bem claro essa construção transitória, não aplica nesse segmento, nesse sino, certo? De que o casamento foi consumado, apenas deixa ambíguo, aberto, a possibilidade de que poderia ser consumado. Olha só. Simples, pô, entender isso.
Uma coisa muito interessante, cara, é o cara estar esfarelando o dogma da Perpétua Virgem Maria. Ó, daqui a Delfos é sempre utilizado para os irmãos consigneus, né? Consigneus. Gênesis 13:8, Abraão, que é tio de Ló, sabemos pela a escritura. Isso é prova convincente, certo? Que Abraão está chamando Ló de irmão. Não há já contenda entre nós, nem entre nossos homens, porque somos irmãos. Olha só a palavra que aparece. Adelfos. Mesma palavra, mesma conjunção que está nos evangelhos, citado pelo João Oliveira. Não é a única vez que Gênesis utiliza Adelfos dessa maneira, mas elástica. Lá em Gênesis 29, Labão, que é tio de Jacó, também. Então, também é uma relação entre tio e sobrinho. Labão vai dizer para Jacó, você, meu irmão. Adelfos, mesma palavra. Então, pelo menos duas passagens lá em, se citar em Levítico 10, do 1 ao 5 ali, certo? Para irmão de segundo grau, ou primo de segundo grau sendo chamado de irmãos. Lá em Gênesis, uma relação entre tio e sobrinho, entre personagens diferentes. É referenciado pelo termo Adelfos, portanto, está usando Adelfos de uma maneira menos estrita do que irmãos consanguíneos. Olha só! Simples entender isso, cara. Simples entender isso. Olha só. Você pega Gênesis 13, 8. Abraão disse a Ló: roga-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Agora você pega em Gênesis. Olha só. 29. Acho que é 29. O João está esfarelando um dogma. Gênesis 29. Dá um pause aqui para mexer o versículo. Continuação, né? E ainda mais, ó. E o pior ainda, esse argumento, a gente pode ver a palavra sendo utilizada no Novo Testamento, no próprio Evangelho de São Mateus, de uma maneira mais reflexiva. Lá no Evangelho de São Mateus 1 e 2, ó. São Mateus 1, versículo 2, olha só, podemos ler: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, seu irmão. Mas o que irmãos são esses gerados por Jacó? Olha só, cara. Aqui já é a cereja do bolo para me finalizar essa continuação. João Oliveira esfarelando o dogma, né? Acabou o dogma da Imaculada Conceição, né? Ó, se você for lá em Gênesis 29, você vê quem são esses irmãos. Jacó, ele vai ter filhos de Lia. Gênesis 29:17 vai ter filho de Raquel. Gênesis 29:9 vai ter filho de Bala. Gênesis 29:24 vai ter filho de Zelfa. Gênesis 29:24 são 4 mães diferentes. Então, esses irmãos aí são filhos de Jacó. Judá, seus irmãos, são irmãos como mesmo pai, mas mães diferentes. São 4 mães diferentes, são meios irmãos, para que não reste dúvida da palavra utilizada por São Mateus
a Jacó, gerou Judá e seus irmãos adelfos ou protestantes. Vemos ali 4 mães, meio-irmãos, o evangelista São Mateus chamando aqui o mesmo termo, adelfos. Em Mateus 1, 2. Não é a única vez que São Mateus fala esse uso da palavra adelfos. Certo? Outra prova aqui convincente que esse cara é mentiroso. Ó, em Mateus 14, 3. Bom, mas a gente sabe que Herodes tinha. Herodes e Filipe eram filhos de mães diferentes. Eles tinham o mesmo pai, mas mães diferentes. Você pode conferir aqui, pode entrar no site ali e procurar, você vai achar. Herodes, Antipas e filho de Herodes o Grande, como de sua esposa samaritana, Maltas. Já Herodes, Filipe, tinha como mãe Mariana, certo? Aqui a outra esposa de Herodes o Grande, que não resta dúvida da palavra empregada por São Mateus, lá em Mateus 14:3, Filipe, seu irmão, ó, adelfo, mesma palavra. Então, como já vimos aqui, que a palavra adelfo foi utilizada na Septuaginta para relações entre tio e sobrinhos pelo menos 2 vezes, e vemos que no próprio texto de São Mateus cita pelo protestante ou doutor aí, especialista em farelar o dogma da Virgem Maria, João Oliveira, a palavra adelfos. Olha só, cara. Para Herodes, ele usou o mesmo termo. Para a descendência de Jacó, mesmo termo. Ali, para Abraão, mesmo termo. Abraão, ou Gênesis 13, 8 e Gênesis 29. É a mesma pegada, é o mesmo termo. Certo? Aqui já está explicado. Poderia citar mais coisa aqui. Esse até que não quer se dizer que Maria teve relação com São José. O sentido que São Jerônimo, ele refutou ali as heresias. Olha só, o sentido é esse aqui, ó. Mateus 1:29. Eis como nasceu Jesus. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de acobertar, aconteceu que ela deu por virtude do Espírito Santo. Para você entender, ó. Mateus 1:25. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz a seu filho, o que recebeu o nome de Jesus. Ó. Aqui, sem que ela tivesse conhecido, e ela deu à luz a seu filho, que recebeu o nome. Ó. É uma adulteração da Bíblia João Ferreira de Almeida, cara. Outros vídeos ele vai tentar usar em Gênesis que Adão conheceu Eva, tal, etc. Mas isso dá para refutar qualquer ataque diabólico, protestante contra a toda pura, toda santa, toda imaculada. A gente destrói aqui essa mentira. Olha só. São Jerônimo. Eu baixei muita coisa sobre isso aqui, mas tá no outro celular. Isso aqui não tem. Mas vamos aqui, ó. Olha só. Só você aqui, ó. São Jerônimo refutando o vídeo sobre a virgindade perpétua de Maria. Acho que é o vídeo. Aqui é vídeo, não quero vídeo não. São Jerônimo, para finalizar. Refutando passagem Mateus 1:25. Olha só que interessante, cara. Olha só. São Jerônimo refuta a interpretação de que Mateus 1:25 está refutando esse doutor agora. Não a conheceu
até que deu à luz. Implicaria relação sexual posteriores entre Maria e José em seu tratado virginal perpétuo de Maria, ou Maria, escrito por volta do de 383 ADC contra Ovídio. Estamos citando aqui século III. Toda essa falança, essa mentira que o doutor João Oliveira, está aplicando aqui, a igreja já refutou, cara. Esse pensamento que o João tem, o Ovídio já tinha. Ah, mas esse já está aqui, mas então José conheceu. São Jerônimo já refutou isso aqui, cara. E o São Jerônimo é um cara bruto, cara. É assim que nós temos que fazer a projeta. Pronto, final, que tá aqui, tá a verdade. Tá lá, tô vendo um debate do Jacques João Vitor e do pastor lá. Meu, não tem concordância, cara. Os caras, por mais que você mostra pros caras, os caras não acreditam, os caras são protestantes, não tem como os caras são protestantes. Como os caras vão conhecer a verdade? Quando eles tiverem desejo de conhecer a verdade. Abaixar essas placas de igreja, esse fundamento de homens e pesquisar, buscar a história da igreja, a tradição vinda do magistério. Certo? Aí sim, cara. Mas, felizmente, desnecessário. Seus principais argumentos são o uso da particular, até que Donec, né? Jerônimo argumenta que na linguagem bíblica o termo até que indica o que aconteceu até certo ponto, sem surgir obrigatoriamente que a situação mudou depois de citar exemplos como Gênesis 8:7. O corvo não voltou para a arca até que as águas secassem, mas não voltou depois. Ó, apresentamos isso aqui no vídeo. Argumento que eu catei do nosso professor. Eu respeito, cara, André Luiz. Aquele que não é contra a igreja é a favor, cara. Eu jamais vou fazer um vídeo refutando ou interagindo o André Luiz, cara. Não. Aquele que não é contra mim é a favor. Então, aquele que está defendendo a igreja, eu sou a favor, é ele, cara. Certo? Segundo Samuel 6:3, Milca não teve filhos até o dia de sua morte. O que não significa que o teve após a morte. Ó. A significado da primogênito. Ele explica que na lei judaica, primogênito refere-se ao que abre a madre, né, a barriga, né? Não importando se houve filhos subsequentes ou não. Castidade de José. Jerônimo, os caras não entendem isso aqui, cara. Ó, tanto Maria, ela fez um voto de ser virgem. E São José, ele fez um voto de ser castro. Celibato. O que é? Qual é o projeto de Deus? Ó, a Virgem Maria toda pura tinha o Espírito Santo. Se Santa Isabel ficou cheia do Espírito Santo só com a saudação da Virgem Maria, imagina São José que caminhou com a Virgem Maria. Os caras não entendem, cara. Ah, mas ele vai estar em 1 Coríntios 7 ali. Paulo era celibatário, cara. Ali quando a Nossa Senhora apresenta Nossa Senhora, ele tem uma profetisa ali que é celibatária também, cara. Profetisa Ana. Os caras não entendem isso aqui, cara. São José, ele era castro, cara. Não tocou na Virgem Maria, pô. A missão de São José é ser o guardião, ser o protetor do verbo, cara. E da mãe do verbo. Por quê? Eu acho, minha visão, os caras estavam na santidade, pô. A presença do Deus vivo, cara. Se você tiver a presença do Deus vivo, você vai pensar nisso, cara. Paulo falando, veja a hora de me desprender desse corpo para ir habitar junto de Deus, cara. Para você ver a santidade, o grau que ele estava sentindo. Imagina, São José cuidando do próprio verbo, do próprio Deus, do próprio autor ali, que estava no princípio, João 1:1. E o Espírito Santo desposou, encheu a Virgem Maria do Espírito Santo. Ah, mas Maria não apareceu ali no Carvalho. Mas se Maria toda cheia do Espírito Santo, o projeto já foi revelado a ela, meu querido. Sei que você vai usar mais pra frente isso no vídeo. Ah, mas Maria não estava ali no sepulcro e tal. Não tem precisão, porque Maria está cheia do Espírito Santo. Ela já sabia todo o projeto. E outra coisa para negar
Quem levou ela para a sua casa? Cadê os filhos? Cadê as filhas? Só esse versículo aqui já acabava com o vídeo, cara. Ó, São Jerônimo refutando. João Oliveira daquela época, cara. Lucas Banzola daquela época. Ó, castidade de São José. São Jerônimo defendeu que José por ter sido guardião. Ó, como? Nem tava lendo, cara. Deu um mistério divino e do templo de Deus, ó. Maria também permaneceu virgem, ó. Como São José vai tocar aquela que é o templo de Deus vivo, cara? Os irmãos de Jesus, ó, ele esclarece que Euvídio ali, para os Euvídio ali, esses irmãos, esses que a Bíblia cita, são todos filhos de Maria, cara. Já foi refutado por São Jerônimo. Ele esclarece que nos evangelhos o termo irmão significa primo ou parente próximo, comum na cultura semítica, né? Identificado com os filhos de outra Maria. Para São Jerônimo, o foco de Mateus era enfatizar que o nascimento de Jesus foi virginal, sem qualquer participação humana, e não descreve a vida conjugal futura ao casal, cara. Fica ambíguo, cara. É mistério. É teofania. Agora, outro escrito de São Jerônimo aqui, conta o vídeo, ó. A vida perpétua de Maria, ó. Tratada de São Jerônimo, conta o vídeo, ó. Tradução José Ferreira Vida. E Carlos Martins Naberto, ó. Olha só, cara. Dá um zoom aí, ó. Eu não tenho toda essa facilidade que os caras têm computador, tem tudo essa... Não, cara. É simples e humilde, cara. Ó. Esse tratado surge por volta do ano 382 AD, quando Jerônimo e Ovídio se encontram em Roma, no tempo do Papa Damas. A única informações contemporânea que se conserva de Ovídio são esta, fornecida por Jerônimo. As questões que trouxe este tratado à luz do foi teria Maria de Nosso Senhor permanecido virgem após o nascimento de seu filho? Ovídio afirmava que o evangelho, ó, como é pensamento protestante, cara. Então uma mulher pariu mais de 500 irmãos, uma mulher pariu mais de 120 irmãos, Atos Apóstolos 1:15 e 1 Coríntios 15 ali, do 5 em diante, apareceu mais de 500 irmãos. E duvidoso, né? Olha só, a questão de trouxe esse tratado à luz teria que Maria, ó, não. De Nosso Senhor permaneceu virgem após o nascimento de seu filho. Ovídio afirmava que o evangelho mencionava os irmãos, ó, e as irmãs do Senhor, Marcos 6:3, né? Que ele cita, né? Os protestantes do Senhor, provavelmente que Maria teria tido outros filhos, baseando sua opinião nos escritos de Tertuliano e Vitoriano, né? A conclusão desse ponto de vista que a virgindade se sentia numa posição inferior ao casamento. Jerônimo defendendo outros lados maternos, mantendo 3 posições de Ovídio. Olha, você explica aqui, ó. José era o suposto marido de Maria, mas não era de fato. Os irmãos do Senhor eram seus primos, parentes, não irmãos de verdade, e etc. A virgindade é superior ao estado de casamento. Olha só. Aqui você vai ver, agora você clica em cima aqui que aparece. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ver o destaque. Não, aqui. É os pontos principais, pô. São Jerônimo. Ó, José era suposto marido de Maria, não era marido de fato. Ó. Vamos ver aqui. Aqui apareceu irmãos do Senhor, eram os primos, parentes, não irmãos de fato. Aqui tem todo o contexto de São Jerônimo. Ó. Eu não vou ler porque vai ficar muito grande o vídeo. Olha só. Simples, pô, entendeu? Aqui tem, ó. O estado virginal é superior ao estado
matrimonial, ó. Só clique em cima, vai aparecer, não. Ó, estado virginal superior, estado matrimonial. Vai aparecendo. Ó. Aqui é o argumento de São Jerônimo, refutando o herege João Oliveira daquela época, que negava, supostamente esfarelando o dogma da Virgem Maria, ó. Simples, pô, entender isso. E eu nem citei o vídeo dele todo, cara. É o que? Pra gente mostrar o quê? Que a igreja, ela é a coluna sustentável da verdade. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.